Então, questão do Enem. De quando é esse bendito esse Enem? Nós temos nessa questão, nós temos dois textos. Um mais visual e o outro é um textinho que vocês vão ver que eles conversam entre si. De que forma? Veremos. O enunciado vai nos ajudar. O segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão. Então, é para você analisar o segundo texto, que está discutindo, que está refletindo sobre o conteúdo do primeiro texto, certo? Então, vamos fazer a ordem inversa. A gente vai, na verdade, a ordem direta, a ordem certa. A gente vai para o texto 1. Aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde, serão obrigados a ter tempo para as doenças. Muito bem, muito bem. Aqui temos uma pessoa saradaça, com a barriga que todo mundo sonha em ter, só que não. Dá desespero só de ver essas barrigas assim trincadas, mas tem gente que gosta. Isso aí, para começar a nossa conversa, a nossa discussão, isso aí não quer dizer, não é sinal de saúde, ou melhor, não é o contrário. Você estar saudável não necessariamente passa por você precisar ter uma barriga tanquinho. Se você não tiver uma barriga tanquinho, você não está saudável. Essa é uma discussão à parte, a gente vai fazer depois. No caso, a gente precisa entender primeiro o conteúdo aqui desse textinho, que diz: aqueles que pensam que não tem tempo, para fazer exercício, aqueles que pensam que não tem tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde, serão obrigados a ter tempo para as doenças. O conteúdo aqui está bem claro, você tem que se virar para fazer exercício, porque senão você vai ficar doente e aí você vai ter que não vai adianta, você não vai poder trabalhar, você não vai poder estudar, você não vai poder fazer nada. Porém, essa frase, ela não leva em consideração certos fatores, que o texto 2 vai nos ajudar a analisar. Texto 2, vamos lá. Imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano, não precisa nem ser na periferia, mas vamos lá, que diariamente acorda às 5 horas para trabalhar, enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 horas ao trabalho. Termina o expediente às 17 horas, com sorte, que a maioria trabalha até às 6, e chega em casa às 19 horas, se der sorte também, normalmente é às 8 que chega, para aí sim cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade de essa pessoa praticar exercícios regularmente é significativamente menor que a de pessoas da classe média alta que vivem em outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Eu lembro bem de uma reportagem falando sobre a Madonna, do alto dos seus 40 anos lá, ou seja, né? E o repórter, né, tirou uma foto dela, 5 horas da manhã, correndo, e dizendo que essa era a rotina dela, independente de qualquer coisa. Perguntada, né, ela disse que era o único horário que ela tinha para se exercitar e que ela não abria mão de se exercitar. Então, ela acordava às 5 horas, mesmo depois de uma noite de shows, mesmo depois, enfim, de eventos ou alguma coisa do gênero, ela religiosamente acorda às 5, levanta às 5 para correr. Não sei se ainda faz isso. E na época, eu fiquei impressionadíssima. Falei assim, nossa, meu objetivo de vida, chegar aos 40 nesse pique, né? E, de fato,
o meu estilo de vida, a minha rotina, me permitiria isso. Se eu gostasse de acordar cedo, vamos combinar? Não sou fã. E como eu tenho essa flexibilidade de horário, eu prefiro exercitar em horários mais humanos. Porque acordar 5 horas da manhã é desumano, né? Então, não acordo mesmo, não. Mas, obviamente, quem tem uma flexibilidade de horário, e no caso da nossa amiga Madonna, ela ainda tem uma vantagem, ou melhor, não é bem uma vantagem, mas é um diferencial em relação a essa pessoa do texto 2, que é, ela ganha para isso. Parte de ser quem ela é e ganhar e ter o nível de vida que ela tem, depende dela ter a saúde física impecável. Ela tem que estar bem para fazer um show, ela tem que estar bem para dançar e cantar no palco, ela precisa ter fôlego, ela precisa ter energia, gás, e ela está com, né, naquela idade onde há algumas décadas atrás as pessoas nem sonhavam, nem sonhariam em estar, igual essa moça aí da foto, né? Hoje em dia, ter 60 anos é uma outra coisa, uma outra situação. Então, ela precisa agora mais do que nunca, ela precisa, esse tempo, ela pode inclusive considerar como trabalho dela. Assim como a gente fala de modelos e de artistas que vivem fazendo plástica ou vivem fazendo algum procedimento, harmonização e tal. Se por um lado a gente questiona o exagero desses procedimentos, por outro a gente pensa o seguinte: faz parte do trabalho, eles trabalham com a imagem deles. E ainda que, principalmente em se tratando das mulheres, né, especificamente para as mulheres, é mais difícil a aceitação de ficar velha e ficar com uma aparência mais idosa, né? A gente sabe que essa cobrança vai ser feita, nem que seja para a pessoa estar apresentável, né, tá com filtro na hora em que for trabalhar, na hora em que for exercer seus trabalhos. Isso eu estou falando sobre artistas, estou falando sobre pessoas que ganham a vida com a própria imagem. Óbvio, né, artista como a Madonna, cantoras, ou como atores, né, eles dependem também do talento. Mas só o talento não vai chegar a um certo ponto que não vai ser suficiente. No caso da Madonna, só o talento, não adianta ela ter a voz e ter domínio vocal se ela não tiver fôlego, se ela não puder fazer as performances dela, a não ser que ela pare de trabalhar. O Elton John parou de trabalhar, parou de fazer shows. Talvez ele ainda grave alguma coisa ou faça algum outro tipo de trabalho, mas shows ele já não vai fazer. Se a Madonna, né, quiser, mas talvez não seja essa a ideia, não seja esse o contexto. Mas eu estou já fazendo a minha análise aqui, isso aí vocês vão ter que desconsiderar tudo isso que eu falei para poder fazer, para responder isso aqui, porque a gente não tem essas informações na hora que vai fazer a prova. Mas a gente tem essa reflexão, e a gente pode, na hora da prova, pensar tudo isso, tudo que eu estou falando. Então, assim, compara o trabalho de um cidadão, um trabalhador assalariado, que precisa cumprir um expediente. Existem profissões, no caso, professor, por exemplo, aí uma ressalva, professores têm horários flexíveis, mas dependendo de onde eles trabalham e do quanto eles ganham, eles precisam trabalhar muito mais até do que um trabalhador assalariado que trabalha só o expediente. Né? A gente trabalha fora do expediente também. Então, independente da gente ter 5, 6 turmas e trabalhar 2, 3 dias por semana, os outros dias a gente está aqui, ó, tá vendo? Preparando aula, tá? Então, isso aqui a gente não faz em sala. Quer dizer, tem professor que faz, né? Mas não deveria. Tem professor que nem faz isso, tá? Mas aí tem que corrigir prova, tem que corrigir trabalho. Tem todo um trabalho extra, dependendo do tempo que você vai ter, você vai, enfim, você vai trabalhar o dia inteiro, do mesmo jeito. Então é importante levar isso em consideração. Independente da flexibilidade do seu trabalho, se você é um trabalhador assalariado,
na atual conjuntura, principalmente no Brasil, dificilmente você vai ter um tempo em que você possa parar assim. Bora treinar? Bora, vamos lá. Cheio de energia para treinar. Ou então, antes do trabalho, do horário do trabalho, fazer igual a Madonna, 5 horas da manhã. Vamos supor que você more perto do seu trabalho, você consiga chegar no trabalho em menos de 1 hora. Então, você pode, sei lá, sair às 6, né, para chegar às 7. Onde eu trabalhava, no sábado, por exemplo, que eu tinha que estar às 8, um pouquinho antes, né, porque eu tenho que preparar a sala, essas coisas, eu tinha que sair de casa às 6h30 e rezar para não perder o ônibus, porque se eu perdesse aquele ônibus, talvez eu não conseguisse chegar antes das 7h30, que era o horário que eu escolhia mais ou menos para estar lá, para me organizar, para ficar tranquila, respirar e aguardar os alunos. Então, se você tem essa possibilidade de trabalhar perto de onde você, né, mora perto de onde você trabalha, você consegue, de repente, antes do trabalho, se exercitar. Ou depois, né? Tem muita gente que prefere ir depois, né? Para dar aquela descarregada nas tensões e tal. Mas quantas pessoas vocês conhecem que têm esse privilégio? Eu estou perguntando de coração, é um privilégio isso. Quantas pessoas vocês conhecem? Pouquíssimas. E isso aí, quando vocês veem uma questão dessas do Enem, a ideia é essa reflexão mesmo. É ser muito... Eu esqueci a palavra agora, mas eu vou usar petulante, porque, na verdade, eu queria uma palavra mais graciosa. Mas vamos usar petulância. É muita petulância dessa pessoa que escreveu esse texto primeiro aí, dizer que jogar a culpa na pessoa. Olha só, você não tem tempo, você não treina porque você não tem tempo. Óbvio que eu não tenho tempo, só que a culpa não é minha, não sou eu que escolho não ter tempo. Se eu pudesse escolher, eu ia ter todo o tempo do mundo, obviamente, e óbvio que eu ia querer fazer alguma coisa para cuidar da minha saúde vem em primeiro lugar, tá? É tanto que, se tem uma coisa que eu, por exemplo, Aline, não abro mão, é de dormir. Eu durmo minhas 8 horas, independente de qualquer coisa. Então, assim, vem pai querer me mandar mensagem meia-noite, 1 hora da manhã, e eu simplesmente não atendo. Meu telefone fica no mundo o tempo todo. Eu não sei nem qual o toque do meu celular, só para vocês terem uma noção. O WhatsApp está sem notificação, todos os aplicativos estão sem notificação, porque eu não quero ser perturbada depois da meia-noite. E é isso. É uma coisa que eu posso fazer. Se eu posso fazer, eu vou fazer. Eu não posso fugir do meu trabalho, deixar de dar uma aula para ir para a academia, né? Isso eu não posso fazer, porque aí no final do mês eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Complica, né? Então, todas essas reflexões a gente vai ter que estar fazendo quando a gente lê esse texto aí, esse segundo texto. Porque esse segundo texto, vocês viram que está diretamente... Ele não sei se ele foi escrito como uma... Não deve ter sido, né? Como uma resposta a esse primeiro texto, mas ele casou bem, né? Ele fez um contraponto bem legal com esse primeiro texto. Então, quando ele pergunta assim, o segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro acerca do impacto da mudança, do estilo de vida na saúde, apresenta uma visão, e aí a gente vai ver qual a visão. A gente já discutiu, a gente já entendeu, né? E aí a gente vem, letra A. É uma visão medicalizada que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde. É uma visão ampliada que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. É uma visão crítica que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo. A letra D é uma visão focalizada que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. Ou letra E, uma visão geracional que preconiza a representação do culto à jovialidade. Muito bem. Eu acho que vocês já devem imaginar qual é a resposta mais certinha aqui, mas vamos por eliminação. A letra A, ele fala que é uma visão medicalizada que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde. O segundo texto
não está focando exatamente nisso, né? Isso é o primeiro texto que está fazendo. Então, de fato, o primeiro texto, ele está relacionando a boa saúde a fazer exercícios físicos, e realmente tem várias pesquisas que apontam que pessoas que fazem exercício físico, mesmo que não se alimentem bem, são mais saudáveis do que aquelas que se alimentam bem e não fazem exercício físico. Essa alternativa aí, na verdade, não está, não reflete o que é o texto 2. Tá? O texto 2 é uma outra parada. Então, a gente elimina a letra A. Aí a letra B considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. Considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. Parece familiar, né? Soa familiar para vocês? Vamos guardar a letra B aí, então. Letra C, crítica que associa interferência das tarefas de casa. Não, ele não fala de tarefas de casa necessariamente, ele até fala, né? Chega em casa 19 para cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, etc. Mas isso é um detalhe. Isso é só uma descrição do perfil da pessoa a qual estariam supostamente cobrando essa responsabilidade pela própria saúde, né? Dentro desse contexto. Mas não é bem associação das tarefas de casa ao sedentarismo. As pessoas precisam cuidar das tarefas de casa. Isso está longe de ser sedentarismo, inclusive, né? Porque dá uma faxina na casa para você ver o quanto tu não sua. Enfim. Letra D, focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. Essa aí também, né? Ele bem tocou nesse ponto, né? Realmente está jogando a responsabilidade, está fazendo a pessoa se sentir culpada. Ele fala até o final, né? Consequentemente, a pessoa se sinta impotente, não conseguir praticar exercícios, consequentemente culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Então, a letra D também funcionaria, né? E a letra E, geracional, preconiza a representação do culto à jovialidade. Ninguém está falando de jovialidade aqui, né? Estamos falando de doença, e doença é uma coisa que independe de ser jovem. Claro que tem doenças que aumentam, você tem mais chances de ter conforme você vai ficando mais velho, mas não é esse o foco. De novo, não é esse o foco. Então, eu tenho letra B e letra D. Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. O que vocês acham? Pode ser. Qual pode ser a resposta aí para essa questão? E aí, já pegaram a resposta? O que vocês acham? A gente tem... Vamos analisar de novo. Letra B, ampliada, considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. Ou C, focalizada, atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. Vamos lá. Apesar da gente ver isso, né, essa jogada de culpa na pessoa, né, no mecanismo de tornar a pessoa impotente por não conseguir praticar exercícios, o lance desse texto é exatamente o oposto. Ele não está tentando atribuir ao indivíduo a responsabilidade, ele está justamente criticando essa atribuição dada, inclusive pelo texto 1, às pessoas, ao indivíduo. Então, ele está fazendo o oposto disso aí. A visão dele não é que a responsabilidade não é do indivíduo, a responsabilidade pela prevenção de doenças não é necessariamente do indivíduo a partir do momento em que, para que ele consiga prevenir doenças, ele precisa ter tempo para fazer exercício, e é justamente o que está sendo questionado no texto 2. Então, o foco, na verdade, considerar né, o texto está considerando aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. Então, assim, o que são os aspectos sociais? É justamente essa inabilidade, não é inabilidade, mas essa impossibilidade do indivíduo de estar ali num horário disponível, num horário possível para fazer exercício.
certo? Então, é a letra B. Considera aspectos sociais intervenientes na prática do exercício do cotidiano. Não se assustem com palavras grandes do tipo intervenientes. Se você entender o global, você entender o contexto, você vai ver que na letra D tem alguma coisa ali, né, dentro do texto, tem, mas a visão do texto, de forma geral, inclui aquilo ali, mas ao contrário. Então, por eliminação e também porque encaixa melhor, a gente vai na letra B. Então, o interveniente não faz nem cosca, deixa ele para lá. Né? Ele não vai atrapalhar a gente. A gente entendeu aspectos sociais, a gente entendeu prática de exercícios no cotidiano, e é isso. Letra B. A gente já discutiu, já debateu essa questão, né, da culpa que as pessoas sentem por precisarem trabalhar e acabarem não tendo tempo para outras coisas. Isso em todos os níveis. Pessoas que precisam trabalhar, pessoas assalariadas, até mesmo pessoas que tenham um pequeno negócio, né? Eu incluo também na mesma categoria. São pessoas que recebem a culpa por várias coisas que não deveriam ter. Por exemplo, o fato de não terem uma rotina saudável. A gente vê agora, então, na internet desses vídeos curtos aí, e aí você vê, né, que todo mundo consegue, né, todo mundo pode, todo mundo tem chance de acordar, fazer uma meditação, fazer a sua yoga, ou fazer o seu alongamento, fazer seu sei lá o quê. Não precisa nem sair de casa para ir para uma academia, meia hora, uma hora. Não tem desculpa. As pessoas falam isso assim, olha, não importa o que você fale, eu consigo refutar. Na prática não é assim. Na prática você tem N problemas, inclusive mentais, dificuldades que o próprio trabalho, né, o teu próprio trabalho pode trazer também, que afetam você diretamente e que fazem com que você, mesmo que tenha tempo, você não consiga executar aquelas coisas, ter aquela rotina maravilhosa, saudável. Né? Não dá. Você precisa estar bem para ficar bem. É um círculo vicioso infernal. Só falando assim. Então, assim, é muito difícil sustentar um discurso desse tipo quando você não quando você vive essa realidade, né? É fácil, né, chegar igual essa moça aí, que provavelmente pela cara já é uma senhora aposentada e tem tempo, né, para fazer. Inclusive existem, né, muitas senhoras que depois que se aposentam entram para academia e ficam, né, fortonas e ficam, enfim, saradonas e tal. E legal, que bom, né? Só que a gente não pode, né, seguir, de repente a gente não pode seguir o mesmo exemplo. A gente não pode se basear nos parâmetros de uma pessoa. Cada um sabe a sua realidade, cada um tem uma realidade diferente. Então, não dá para a gente pisar no calo dos outros e dizer, ó, a culpa é tua, ó, tá doente, a culpa é tua. Não é assim que funciona. Você não sabe da vida da pessoa. Como é que tu vai falar um negócio desse? O certo é realidade, vamos falar da realidade, vamos falar do que deveria ser. O certo é a gente ter direito à saúde preventiva, óbvio, claro, e também uma saúde para o caso da gente ter, né, chegar a ter alguma doença, fazer o tratamento direitinho e isso ser universalmente oferecido. É um direito humano. Assim como a comida, também é um direito humano. Se as pessoas não estivessem tão preocupadas em conseguir o básico, que é se alimentar, talvez elas conseguissem um pouco mais de flexibilidade nos seus trabalhos. Não tivessem que se submeter a trabalhos escravizantes, por exemplo, onde você não vai ter tempo para cuidar da sua saúde. Você, infelizmente, sim, você vai precisar ter tempo para cuidar da sua doença e, por enquanto, graças aos deuses, a gente ainda pode tirar uma licença, se tiver de carteira assinada, tá? Senão, se cuida. Você ainda pode tirar uma licença de saúde. Pelo menos isso. Aí você pode tirar uma licença para ginástica? Você pode tirar licença para ir para academia? Você pode pedir para o seu patrão sair uma hora mais cedo para você ir para academia? Não pode.
Mesmo que você diga, olha, eu estou prevenindo doenças. Você quer que eu fique doente? Ele vai dizer assim, você, tô nem aí. Quem vai pagar a tua auxílio-doença não sou eu, quer dizer, parte é o patrão, mas enfim. Parte é o INSS, então ele não está nem aí, ele prefere que você trabalhe mais uma hora. De repente fica até mais. Então é isso, galera.